confie em mim. Não há nada que eu queira ou possa dizer. O clima tá pesado e vai ter briga feia. Melrose, episódio inédito, neste sábado, 3 da tarde. Globo e você, tudo a ver. Tudo da Copa. É domingo agora, a partir do meio-dia, aqui na Globo. Eu tô assim com Larissa. Eu tô assim com você. Eu tô assim com alegria. Quero ver todo dia, todo mundo sorrindo, que lindo. Eu quero ver nossa gente nessa grande corrente. Em cada cidade, toda felicidade. Minha gente cantando a mil. Pelo Brasil. Eu tô assim com Arisco. Eu tô assim com você. Eu tô assim com alegria. Quero ver todo dia, todo mundo sorrindo, que lindo. Eu quero ver nossa gente nessa grande corrente. Em cada cidade, toda felicidade. Minha gente cantando a mil. Pelo Brasil. Brasil, Brasil. Arisco, sempre assim com o Brasil. Neste domingo, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão agitam a galera mais cedo, a partir de 1 da tarde. Porque às 3 horas tem as emoções da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Canadá. E logo depois, às 5 da tarde, vamos acompanhar o último teste da nossa seleção antes da estreia na Copa 94. Brasil e El Salvador, ao vivo, neste domingo. Globo e você, tudo a ver. Dividir com vocês é um trecho onde fala a Roberta Cipriani, tá? Falando, então, comentando aqui sobre o quanto a Marlene controlava as amizades da Xuxa. Eu disse para Marlene que iria passar as festas de fim de ano com meus pais, meu irmão e meus amigos, e com a Priscila e os pais dela também. É isso aí, já tem tanto baba-ovo em volta da Xuxa que é melhor vocês aproveitarem com seus amigos e com seus pais mesmo, divirtam-se. Ela fala isso, mas é ela mesma quem chama as pessoas para ficarem em volta da Xuxa, fazendo palhaçadas para ela se divertir. Ela não gosta de ver a Xuxa sozinha para não ficar com consciência pesada, pois ela sabe que é responsável pela tristeza da Xuxa, deixando só quem lhe interessa chegar perto, não respeitando a liberdade dela de ter seus próprios amigos. Ela faz com que a Xuxa abdique de muitas coisas que ela gostaria de fazer na vida. Foi uma desilusão para Marlene quando ela percebeu que nós estávamos dando maior valor para nossa família do que para aquela obrigação que o nosso trabalho exigia, de estar sempre fazendo as vontades particulares dela. Até porque quando íamos às festas, elas só davam atenção para os mesmos de sempre, Fafi, Siqueira, Andréia Veiga, Gêmeas, e nós ficávamos juntas num canto qualquer, sem atenção nenhuma. No sítio da Marlene, teve uma pessoa que pediu para a gente dançar para os convidados da festa. Nos negamos, e essa pessoa chegou para a gente e falou: é por isso que vocês não são mais as meninas que eram antigamente, é por isso que as gêmeas estão no lugar que estão. Elas sabem fazer a Xuxa rir e chorar. Vocês cresceram, não sabem mais fazer isso. Continuou Roberto. Na página 67 do livro, a gente tem um capítulo intitulado A Reunião. Esse é o próprio autor quem está narrando. Posso afirmar com absoluta certeza que a reunião convocada por Marlene Matos na sede da Xuxa Produções na Barra da Tijuca no início de março de 1994 foi até hoje o momento de pior lembrança para as meninas. Ela foi lembrada em praticamente todas as vezes que estivemos juntos trabalhando. Mas o que certamente chamou a atenção para o quanto isso foi forte para elas foi o relato feito por Flávia a mim, sozinhos, dentro de meu carro. Eu estava dando uma carona para Flávia, visto que moramos próximas e não conseguimos atravessar o túnel Rebouças, que estava em manutenção preventiva. Para quem não mora no Rio de Janeiro, isso representa uma perda de 100% do tempo a mais no trajeto. Ou seja, de 20 minutos de duração, a viagem passou para 40. Flávia, que normalmente era muito falante e alegre, estava completamente emocionada, mostrando que a tal reunião tinha magoado profundamente. Como acredito que tudo na vida tem realmente um porquê, acho que pode ter sido uma ajuda, embora com meios, a meu entender, perversos e sem propósitos. Ajuda essa para que as meninas tomassem a atitude de chegar mais perto do público que, por motivos alheios às suas vontades, parecia estar ficando cada vez mais longe devido à drástica diminuição de suas participações no programa de televisão.
Olha, João Henrique, foi muita sacanagem o que ela fez com a gente. Parecia que estávamos num açougue, que éramos a carne, penduradas na vitrine para que ela nos analisasse e desse a sua opinião. Essa é de primeira, essa é de segunda. Ai, que droga, não me conformo, eu fiquei pé da vida. Ai, meu Deus, lá vem bronca, comentou Juliana. Hoje eu não estou muito afim, disse Kátia. Que saudade da minha vidinha lá no interior, sussurrou Juliana. Depois de me contar o episódio com muita, mas muita indignação mesmo, Flávia ficou em casa e deixou a preocupação sobre o tamanho do prejuízo nas cabeças das meninas. Também por esse motivo, em todas as reuniões, as nossas, é claro, discutíamos sobre esse assunto, que 2 meses depois já estava superado. Era mais uma reunião com todas as paquitas. Antes de começar, elas tentavam sempre supondo descobrir qual seria o assunto, pois Marlene nunca lhes adiantava do que seria tratado. Enfim, tinha chegado a hora. Alguém mandou que elas entrassem na sala da Marlene, que ela iria atendê-las. Oi, Marlene, tudo bom? Tirem a roupa. Ao entrar na sala, elas cumprimentaram a Marlene em coro. Silêncio total. Uma olha para a outra sem entender direito o que estava acontecendo. Acho que não estava satisfeita com vocês, continuou Marlene. A blusa também? Perguntou Catu perplexa. A roupa toda. O que é? Você tem alguma coisa para esconder-me? Eu conheço todas as suas celulites. Não se trata disso, respondeu Bianca. Então andem logo com isso, insistiu Marlene, aumentando a tensão. Será que posso pelo menos fechar a porta? Perguntou Bianca. Marlene fez um gesto afirmativo com a cabeça e Bianca fechou a porta da sala, que até então permanecera totalmente aberta, com gente passando de um lado ao outro, o que parecia não importar muito para ela. Depois de fechada a porta, quase que num gesto único, as 8 tiraram toda a roupa, ficando algumas de calcinha e sutiã, outras só de calcinha por não estarem usando o sutiã. Mas, com certeza, todas em estado de choque. Muito bem, agora virem de costas, sentenciou Marlene. Todas estavam perfiladas. Nenhuma tinha coragem de falar nada, sequer olhavam para frente. Todas de cabeça baixa, humilhadas ao extremo. Nesse momento, tocou o telefone. Poderia ser a salvação, pensaram todos, que ao mesmo tempo. Marlene, sem constrangimento algum, conversou ao telefone por alguns minutos, sem consentir que suas mercadorias pudessem sentar ou relaxar. Ao término da ligação, ordenou que se vestissem, exceto a Priscila e a Ana Paula. Depois de mais um pouco de exame minucioso, ela determinou que as duas teriam 1 semana para emagrecer, pois estavam fora do padrão paquitas. Marlene, pelos relatos, também controlava a vida amorosa de suas pupilas. Aqui o trecho fala o seguinte, página 71. Ao ficar sabendo do namoro de Kátia com o Djair, Djair era um jogador, gente, ex-jogador, né? Jogava até no Fluminense. E da vontade dos dois de se casarem, ela se fez de feliz e até anunciou o casamento durante o intervalo de gravação, então de brincadeira. Porém, logo depois, numa reunião com a Lenice, secretária particular de Marlene, elas foram advertidas sobre o incômodo sofrido pela Marlene com a ida constante de namorados ao final das gravações, para pegarem as meninas com carros importados, tipo um certo Mitsubishi, que era o carro de Djair. Em outra ocasião, a própria Marlene disse para as meninas que ainda não tinham namorado para que arrumassem um namoradinho mais simples e mais discreto. Contradizendo-se mais uma vez, disse também que elas não deveriam ficar transando hoje com um, amanhã com o outro. Essas duras e nada verdadeiras palavras chocaram e revoltaram ainda mais, fazendo-as lembrar de uma determinada viagem ao Paraguai em que foram Catu, Bianca, Ana Paula e Roberta. A Xuxa e a Ana Paula estavam bem maquiadas, já as outras estavam pouco maquiadas. Era muito cedo ainda, o dia tinha acabado de clarear e todos estavam no micro-ônibus que os levariam ao avião na pista do aeroporto. A Roberta e a Bianca sentaram juntas perto da Marlene, quando de repente ela olhou para as meninas e disse: Nossa, parece que vocês deram a noite inteira. Vão se maquiar. Uma semana depois, reuniram-se novamente da Xuxa Produções, dessa vez com a presença de Xuxa, que conversou com todas e declarou que não iria mais intervir a favor de ninguém, pois estava decepcionada. Somente algumas tiveram que tirar a roupa numa reunião para o veredito final. Elas foram aprovadas e informadas de que fariam um comercial para Arisco. E, para a surpresa geral, Marlene as tratou bem e rápido. Página 82. Eu nunca me senti bem vendo a Marlene chegar e me elogiar enquanto dava broncas nas outras meninas. Eu entendo que a Roberta falou de coisas boas e mais. Logo que eu entrei para o programa, nós fomos viajar para o Chile ou para o Paraguai, não me lembro bem, continuou Bianca. Foi a primeira viagem para fora do Brasil. Eu levei uma bronca enorme que não era minha. Foi o seguinte, tinha gente no hall do hotel querendo falar com as paquitas. Era um repórter do Chile. Eu estou me lembrando agora, estávamos no Chile. Ninguém queria descer. Eu estava no quarto com a Letícia, que por ser a mais velha era a porta-voz do grupo. O telefone tocou e ela chegou para mim e disse que era Ana Gouveia. Alguns instantes depois, a Ana chegou no nosso quarto e disse, olha, tem um repórter do jornal, não sei de onde, querendo falar com vocês. Vocês vão descer, pode descer qualquer uma, é só para dar uma palavrinha. A Letícia falou, ai, estamos muito cansadas com sono e não queríamos descer. A Letícia disse que não ia descer. Então eu falei, eu cheguei agora, não sei falar espanhol, não sei falar nada, mas posso tentar se alguém for descer comigo.
Então tá, não precisa não. Eu vou ver se alguma paquita vai descer comigo. Ela falou na boa. Foi bater no quarto da Cátia e da Ana Paula. E não sei quem foi que desceu. Pra gente não tinha problema nenhum até então. Ela não chegou pra gente e disse que tínhamos que descer. Ela disse que poderia ser qualquer uma e queria chamar outra paquita. Se ela não conseguisse, nós iríamos descer com certeza. Depois, quando fomos ensaiar no quarto de Xuxa, Marlene chegou pra gente e disse: Ana Gouveia, veio me falar que você e a Letícia não quiseram descer para dar entrevista. Você está pensando que é quem, Bianca? Você acabou de entrar e já está com esse orgulho todo, com essa metidez toda. Ela veio com tudo. Nunca ninguém me colocou esse dedo na cara. Nem minha mãe fez isso comigo. E a Marlene veio colocando aquele dedo na minha cara, dizendo: Você está pensando o quê? No meu grupo não tem ninguém orgulhoso, não tem ninguém metido, não. Você aqui vai ter que fazer o que eu mando. Não é o que você quer, não. Ah, mas eu não fiz nada. Foi ela que falou que a gente cala a boca. Não quero saber. Isso ela falando no meio de um monte de gente. Xuxa, Barry, Paquitas e mais algumas pessoas. Cara, nessa hora eu pensei, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha mãe, quero voltar para São Paulo, quero ir para minha casa, quero ficar na minha vidinha pacata, indo pro colégio, arrumando a casa de manhã. Quero voltar para ginástica olímpica. O que é que eu tô fazendo aqui? Olha, eu chorei durante uma semana. Não consegui olhar para a cara dela, sabe? E ela até que tratava bem a gente. Mas eu sempre lembrava daquilo. Numa semana inteira eu fiquei de cara feia, não conseguia acreditar naquela bronca que eu tinha levado. Eu pensei muito em voltar para São Paulo, mas resolvi. Não, eu não vou voltar. Eu tenho que superar isso, eu tenho que passar por cima disso, não vou deixar barato. Não é porque eu levei essa bronca que eu vou desistir. Eu vou continuar. Na página 143. Que ilusões e sonhos eram esses do começo que as decepcionaram tanto? Pergunta o autor. Nós dois caímos na realidade. Entramos no show da Xuxa acreditando numa fantasia, meio sonhando. Agora nós abrimos os olhos e começamos a ver o mundo, a ver como são as coisas, como é a verdade fora do show. Tínhamos uma imagem diferente, completamente diferente. Que imagem era essa? A televisão. A televisão começou fazendo com que nos tornássemos fãs, admiradoras daquela fada madrinha e seu mundo encantado. No início, a Marlene fazia questão de passar essa falsa imagem. Ela fazia o maior clima, a maior imagem de sonho, tinha o maior xodó. Agora é pouco caso. Você não é nada, sua gorda, olha a celulite, vocês não são nada sem mim, e não enche o meu saco, são alguns dos elogios da Toda-Poderosa. Meu pai sempre me avisou, sempre me deu muito apoio. Vai com calma, as coisas não são bem assim. Você tem casa, tem família, cuidado. Era o nosso sonho. Nossa vontade era estar bem perto de trabalhar com a Xuxa, de nos realizarmos. No início, nós íamos despedir de Xuxa e da Marlene, que depois das gravações ficavam no camarim de 2 a 3 horas, sempre. Era de lei. Tínhamos que nos despedir das duas por puro prazer. Hoje não estão nem aí pra gente. Às vezes a Marlene passa por nós e é como se não estivéssemos ali. Nós falamos tchau e ela nem sequer responde. Tem dias em que chegamos para a gravação, não falamos com a Xuxa, gravamos o tempo todo do lado dela, vamos embora no final e sequer falamos com ela. Não falamos nada mesmo, disse Catu. E ela não procura para falar com vocês? Não, não fala nada, responderam em coro. Nós aprendemos isso com elas, porque uma pessoa passa na sua frente, não fala bom dia, não fala nada, nem te olha. Mas a Marlene sempre cobrou da gente, você tem que ter educação. Tem que ter respeito pelas pessoas. Você tem que ter isso, vocês têm que ter aquilo. No entanto, ela não age assim conosco. Não respeitaram nem a nossa família. É horrível você ter que falar bom dia e saber que não vai receber nenhuma resposta. Ainda mais vindo das pessoas que você venera e acredita. Nossos pais iam ao programa e a Marlene às vezes falava: bom dia, como vai? Tudo bem? E às vezes nem sequer olhava para eles. Nos shows era pior ainda. Eles não ganhavam nem convite. Se quisessem, tinham que pagar para assistir aos shows com suas filhas menores de idade. Ela chegou ao cúmulo de proibir a entrada dos pais no camarim das filhas para cumprimentá-las. Nessa época, ela começou a dar conselhos para não ajudarmos nas nossas casas com dinheiro, que tinha que ser só nosso, que não deveríamos ajudar nossos pais. Uma pessoa da produção chegou e disse: Roberta, você tem que deixar de ser boba, deixa de pagar o aluguel e larga o seu pai. Como posso largar o meu pai, se foi ele e minha mãe que deram tudo que eu tenho até agora? Essa pessoa tem peso e muito, é de confiança dela, e ela não tem muitas como pensa que tem. Meu pai largou tudo, deixou de ir para Curitiba só para realizar o meu sonho. Ela sabe disso. Só porque agora eu estou ganhando e ele não está, eu vou abandoná-lo? É sacanagem a pessoa falar isso para mim, pô. Ele abriu mão do emprego dele, ia ter casa própria lá em Curitiba, ia ter vida boa e deixou tudo isso por mim. Eu amo meu pai. Imagina só. Eu comecei no programa com 9 anos de idade, agora estou com 16. Praticamente passei minha infância indo para a adolescência ali, cara, entendeu? É lógico que eu amei estar ali, mas a gente tem a nossa família, né? Questionou Priscila. Sobre o que você falou de grande ilusão, além de ter essa coisa de fantasia de televisão ser aquilo que ninguém imagina, só mesmo quem trabalha sabe. Nós todas entramos ali muito crianças, continua Flávia. Fomos crescendo, virando adolescentes. É na adolescência que a gente desperta para a vida, aprende um monte de coisas. Nós aprendemos muito, mas de uma forma brusca, de repente. E é por isso que a gente fica meio assim, dura.
Além de transformação de criança para adolescente, que é uma coisa difícil, o adolescente sempre leva na cara para aprender da vida e ainda acontece um monte de coisas. Então é por isso que decidimos hoje ir contra o mundo. Para os nossos fãs ficarem sabendo que é muito duro, muito difícil, não dá para ganhar a grana que pensam que nós ganhamos, não. Antes desse. Na época do disco das Paquitas, nós tínhamos que levar uma vida diferente. Antes, nós saíamos na rua e todo mundo nos reconhecia. Não podíamos mais ir às festinhas, isso porque tinha show todo final de semana. Os nossos amigos estavam descobrindo um monte de coisas diferentes e a gente nada. Só ali no trabalho, ali na porrada. Aturando broncas enormes. Meninas de 13 anos de idade sendo chamadas de putinha. Chamadas de não sei o quê. Puxa, o tempo todo assim, contou Ana Paula. Na página 146 tem um relato bem forte, né? Vamos lá. Quando eu levava as primeiras broncas nos testes, eu chegava em Macaé e dizia para minha mãe que não queria mais, que queria ficar em Macaé mesmo, completou Catu. Bronca nos testes? Perguntou Ana Paula. É. Na primeira viagem que a gente fez, eu peguei carona com o Magno e com o Reinaldo. Meu pai não tinha carro nessa época. Aí eu cheguei no aeroporto atrasada. Eles estavam atrasados. A Marlene não fez por menos. Chegou na minha cara. Eu estava com 13 anos na época e falou: olha aqui, garota. Na minha equipe ninguém atrasa, não. Da próxima vez você tá fora, hein? Eu nem era paquita ainda. Cheguei pro Reinaldo e falei: nossa, como ela é má. Imagine só, a menina de 13 anos falando isso de ingenuidade. Aí eu falava: mãe, eu não quero voltar mais, não. O que vocês estavam pensando que poderia ser o trabalho de vocês? O que toda menina pensa. Que vai ser uma maravilha estar o tempo todo ao lado da Xuxa, respondeu Catu. Aliás, é o que as pessoas pensam até hoje. Somos super bem tratadas, que somos como filhas dela. Mas enganam-se, desmentiu Juliana. As coisas ruins foram bem maiores, complementa Flávia. As coisas boas foram só no início, quando ainda éramos muito crianças, continuou Kátia. A Marlene se preocupava com a gente. Agora ela está se lixando. Sabe, se acontecer alguma coisa agora com a gente, a preocupação será com o nome da Xuxa e não conosco, completou Roberta. O autor pergunta: e a Xuxa pensa igual a Marlene? Respondem: um dia a Marlene chegou pra gente e disse: eu não queria ter esses rostinhos bonitos nem por 5 segundos. A mesma coisa que ela faz com a gente, ela faz com a Xuxa. Humilha. Para ela, nós somos corpos. A Xuxa aceitou isso e fez uma capa, que não deixa ninguém chegar fundo. Quando, em raras ocasiões, conseguimos conversar com ela, ou ela foge ou chega alguém e não a deixa ser a pessoa normal que ela era antes. Mas ela está de acordo, o que é pior. Ela é totalmente manipulada. A Xuxa é 30% ela e 70% Marlene. Eu não vou conseguir ler todos os trechos no segundo vídeo, vai ficar enorme. Eu vou ler esse último aqui para vocês, tá, gente? Que também me marcou bastante. O autor pergunta o seguinte: por que os pais de vocês permitiram a presença de vocês no programa sabendo disso tudo? Isso é uma pergunta que a gente fez muitas e muitas vezes, inclusive eu assistindo o documentário. Eu comentei que eu sou da mesma época que a delas, que a minha mãe sempre foi em cima, ela jamais permitiria, ela sentia que eu, né, se eu estava mal, né, ou bem, ela jamais permitiria que eu ficasse num local que ela não pudesse visitar e ver o que estava acontecendo, e nem permitiria que eu viajasse sem a presença de um deles, ou enfim, alguém de confiança. E elas respondem o seguinte: meus pais disseram que não interfeririam por eu estar naquela ilusão toda, certamente não ia querer sair. E se melhorasse, os pais iriam levar toda a culpa. Disseram também que tinham que deixar resolver tudo, porque na vida é caindo que se levanta, é abrindo o olho que se enxerga. Também não poderiam decidir por mim, pois era a minha vida e o meu trabalho. Eu tinha que decidir sobre a minha carreira, era eu, respondeu Roberta. Eu ontem conversei direito com minha mãe, sobre o livro, etc. Ela estava meio aérea com o que estava acontecendo. Quando eu expliquei, ela me deu a maior força, me apoiou e achou maior barata essa ideia, testemunhou Priscila. Na verdade, todos os pais confiam muito nas meninas e as apoiam em suas decisões, para que assim elas não se decepcionem mais ainda com suas vidas. Somando-se ao fato de que eles também enfraquecem e se iludem com o sucesso de suas filhas ao lado